Vamos agora, nesse momento, abrir a palavra de Deus. Atos, capítulo 13. Deus trouxe essa mensagem ao meu coração para compartilhar com você nessa noite. E nós, assim, o iremos fazer. Atos, capítulo 13. Abra comigo sua Bíblia. Atos 13. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Atos 13, a partir do versículo 1. Por favor, coloque-se de pé. Assim diz a palavra do Senhor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Todos comigo, 3. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Pai, nós estamos aqui para te adorar. Que noite maravilhosa. Já fomos conduzidos em cânticos tão abençoados pelo coral jovem. Também fomos abençoados pela instrumentalidade do pastor Felipe. Pudemos adorar-te com nossas orações. Fomos conduzidos na contrição por nosso seminarista Davi. E agora, Deus, estamos aqui neste momento especial, Pai, com santo temor e reverência, para ouvirmos a palavra de Deus. Pai, o meu coração está saltando agora, Pai. Ó Deus, porque esse não é um mero exercício tradicional, mas é um momento extremamente importante na vida da igreja, porque o Senhor usa homens, Deus, ó Pai, para falar conosco por meio da exposição da Tua palavra. Ó Pai, a Tua palavra diz que o Senhor usa as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e que o Senhor salva pecadores pela loucura da pregação. Então, Senhor, em nome de Cristo Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Glorifica a Jesus. Pai, que Cristo apareça, que Cristo brilhe nessa mensagem. A presença dele em nosso meio é perceptível, então que o Espírito aqueça o nosso coração. E que nós, querido Deus, sejamos abençoados por Ti mesmo, enquanto ouvimos a exposição da Tua palavra. Fala conosco, Deus, nos abençoa. Foi pedido perdão por não obedecermos à grande comissão. Então, Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos leva a sair de nós mesmos, do nosso claustro, do nosso castelo. Tira os nossos olhos do nosso umbigo e nos move em direção aos outros para alcançá-los com o Evangelho de Jesus. Fala conosco, Deus, e nos abençoa nessa noite. Essa é a oração que fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar. A igreja de Antioquia é uma das igrejas mais missionárias da história da igreja. Essa igreja acerca da qual lemos no texto nesta noite foi um instrumento de Deus para que o evangelho saísse da região da Síria e alcançasse toda a região da Turquia. Mas também por causa da instrumentalidade dos missionários que saíram desta igreja, o evangelho entrou na Europa, entrou na Grécia. E os missionários que partiram desta igreja chegaram até Roma. E Paulo, que foi pastor auxiliar na igreja de Antioquia, provavelmente depois da sua soltura, realizou uma 4ª viagem missionária, pregando até na Espanha. Irmãos, quando eu estava em Madrid, eu fiquei tremendamente emocionado. Passeando no centro daquela cidade, e eu conversava com meu filho, com minha esposa, eu falei: Paulo pregou aqui. Eu estou num lugar onde Paulo pregou o Evangelho. E tudo isso começou nesta igreja, que foi instrumento de Deus para abençoar o mundo inteiro. Olhando para a igreja de Antioquia, irmãos, o Senhor quer nos desafiar a não ser uma igreja que olha somente para o seu próprio umbigo, mas que nós também sejamos uma igreja que abençoa São Paulo, que abençoa o Brasil e que abençoa o mundo inteiro. E para que essa igreja seja uma bênção, você deve ser uma bênção, deve ser um instrumento precioso nas mãos de Cristo Jesus. Essa igreja de Antioquia, irmãos, nasceu de maneira muito interessante. Ela é fruto da perseguição.
Tertuliano de Cartago tem uma frase que ele diz o seguinte: o sangue dos mártires é a semente da igreja. O sangue dos mártires é a sementeira do evangelho. O que ele quer dizer com isso? Toda vez que a igreja ela é perseguida, ela cresce. E quando Estevão, o primeiro mártir, aquele primeiro que foi assassinado por causa de Jesus, foi perseguido em Jerusalém, foi morto. As pessoas que estavam vivendo o grande avivamento de Jerusalém e não queriam sair de lá, foram obrigadas a fugir por causa da perseguição. E alguns que eram da região judeus, da região de Chipre e Cirene, chegaram nessa cidade de Antioquia, que era a terceira maior cidade do mundo. A terceira cidade mais importante do mundo, a capital da Síria, à época. E quando eles chegaram ali, a igreja era composta somente de judeus. Mas eles falaram assim: vamos pregar para esses gregos aí para ver o que acontece? Será que eles convertem, né, pastor Galo? Será que grego converte? E aí, irmãos, eles começaram a pregar e a gregaiada toda começou a se converter. E, de repente, a igreja tinha mais gente que não era judeu do que quem era judeu. E a igreja nasceu sem pastor, sem presbítero, sem diácono, sem missionário, só com crente comum como eu e você. Gente como a gente. Mas aí a igreja precisou de pastor. Aí mandaram buscar um pastorzão lá em Jerusalém. Se fosse Tiagão, o irmão de Jesus, né, ele era muito judeuzão, era um homem de Deus, homem de oração, homem piedoso, mas ele era preparado para guiar a igreja de Jerusalém. Ele era judeuzão, foi salvo pela graça mediante a fé, mas observador estrito da lei, homem de jejum, de oração, não tinha o perfil da igreja de Antioquia. Para ir para Antioquia tinha que ser alguém de um coração amoroso, dilatado, que estivesse disposto a abraçar pessoas de distintas culturas e de muitos lugares. Mandaram Barnabé, sim, Barnabé, aquele lá que nos dias do avivamento em Jerusalém, vendeu uma fazenda e deu o dinheiro inteiro de oferta para a igreja, para abençoar a obra missionária. Esse Barnabé, pastor amoroso, foi enviado para Antioquia. Quando ele chegou lá, pessoal, ele viu aquela igrejona. E ele não falou assim: oh Deus, por que não fui eu que comecei essa igreja? Não. Ele olhou para aquela igrejona, ele falou assim, e viu a graça de Deus, e o coração dele se alegrou. Ele falou: que coisa maravilhosa, veja como Deus é quem conduz a sua própria igreja e reúne um povo para adorá-lo. E ele começou a pregar para aquele povo, dizendo para eles assim: fiquem firmes de coração, vocês vão passar por tribulação, mas permaneçam firmes no Senhor. E ele ensinou muitas pessoas pregando a palavra. E a igreja cresceu tanto que ele foi para Tarso da Cilícia buscar Saulo de Tarso, o antigo inimigo do evangelho, o antigo perseguidor e assassino de cristãos, que era amigo dele, que ele tinha sido usado para incluir também na liderança da igreja. E eles ensinaram muita gente ali. E na cidade de Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Foi uma atitude zombeteira. Ah, esses são os pequenos cristos, só porque eles pregavam o evangelho. Mas ficou legal o nome, né? Até hoje a gente é chamado de cristão. Ali eles foram chamados de cristãos. E aquela igreja começou a crescer de maneira preciosa. Se tornou uma igreja muito generosa. A igreja de Jerusalém estava passando dificuldade. O capítulo anterior nos conta que eles juntaram uma ofertona e Barnabé e Paulo foram lá em Jerusalém levar a oferta. Uma igreja abençoada, generosa. E agora o texto nos apresenta essa igreja de Antioquia como uma igreja que abençoa o mundo. Irmãos, eu acredito sinceramente que Deus não quer que a igreja unida seja uma igreja egocêntrica, seja uma igreja em que os membros só querem paparicar a si mesmos ou fazer as suas vontades. O Senhor está nos fazendo uma igreja amorosa para que nós sejamos bênção para quem está dentro, mas para que nós abençoemos São Paulo e abençoemos o mundo inteiro. E por isso, ao olhar para a igreja de Antioquia, nessa noite, o Senhor nos chama a ser uma igreja que abençoa o mundo. E o texto nos revela que uma igreja que abençoa o mundo é uma igreja capacitada. O texto diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Ora, irmãos, quem colocou esses profetas e mestres ali? Foi o Espírito Santo. O livro de Atos nos mostra como o evangelho saiu de Jerusalém, chegou até Roma, até os confins da terra. E o principal ator deste livro é o Espírito Santo de Deus. Ele é aquele que controla as missões. E ele colocou na liderança daquela igreja homens com o dom de pregar e de ensinar. A palavra usada para profeta aqui vem do grego profotos, que significa lançar luz. São os pregadores, são aqueles que estão fazendo o que eu estou fazendo agora. Eles abrem a Bíblia publicamente e eles anunciam e apontam a luz para Jesus, dizendo que ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o único mediador entre Deus e os homens. Havia pregadores abençoados daquela igreja.
Mas não havia somente os pregadores, havia os mestres. E mestres aqui significa literalmente discipuladores. Aqueles que ensinavam de um a um, ensinavam no grupo pequeno, ensinavam nas classes de doutrina e treinavam as pessoas para que crescessem na doutrina e na maturidade fosse uma bênção. Então, essa igreja aqui, amados irmãos, é uma igreja capacitada pelo próprio Deus. Que bênção maravilhosa nós entendemos que talvez você esteja aqui, pastor, e diga assim, pastor, eu não me sinto tão capacitado. Fique feliz com isso, sabe por quê? Porque Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. Se Ele escolheu você, não se preocupe, Ele vai te capacitar para aquilo que Ele está te chamando para fazer. Ele vai te preparar, Ele vai te colocar no lugar certo. E Ele vai te usar para a honra e para a glória do nome dEle. Ah, queridos amigos e irmãos, essa doutrina é ensinada pelo próprio Paulo em Efésios 4:8, quando ele diz que quando Deus, o Senhor Jesus, subiu aos céus ressuscitado, levou o nosso cativeiro e deixou dons aos homens. E Efésios 4, 11 e 12, ele fala dos dons da liderança que capacita a igreja. Ele diz, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O texto está dizendo que há alguns homens que são usados para preparar a igreja, para que ela seja madura e possa desempenhar o seu serviço. E quando então cada um de nós estiver trabalhando, a igreja vai crescer. Está dizendo que pastores, presbíteros, evangelistas, pregadores, missionários, professores são usados para treinar o rebanho, para que ele esteja preparado para fazer a obra. E depois você prega o evangelho e a igreja cresce através de você. É Deus quem capacita a liderança. É Deus quem capacita a igreja. Que bênção, irmãos, é saber disso. Quando eu estava no seminário, eu li um livro maravilhoso que foi editado novamente pela Cultura Cristã esse ano. O nome do livro é O Apóstolo dos Pés Sangrentos, do reverendo Boanerges Ribeiro. Foi o primeiro livro que o reverendo Boanerges escreveu pouco antes de completar 30 anos. Ele ainda não era pastor em São Paulo. E esse livro conta a história de um homem indiano chamado Sundar Singh. Ele era de uma família muito mística, que adorava vários deuses, e converteu-se ao Senhor Jesus, foi convertido. E ele resolveu imitar os mestres religiosos indianos, que eram chamados de sadhus, vestiam uma roupa laranja, deixavam a barba crescer, eram homens que jejuavam, mas eles não seguiam a Deus. Ele falou assim, eu sou um cristão, mas eu tenho que contextualizar e pregar da maneira que o meu povo entende. Então eu vou vestir de sadhu e vou pregar o evangelho. Ele foi escorraçado da casa dele pelo pai, foi perseguido pela família, ele entrou para dentro do Tibete para pregar o evangelho, saindo da Índia, e, irmãos, ele apanhou muitas vezes com varas, ele foi jogado num poço, quase todo o corpo quebrado para morrer uma vez, e alguém o tirou de lá, ele achou que até fosse um anjo. Ele foi perseguido, irmãos, inúmeras vezes. Uma vez foi encontrado meio quase morto na estrada, e Deus usou aquele homem tremendamente. Ele morreu novo, mas ele foi um grande instrumento nas mãos do Senhor. E quando eu li aquele livro, no ano de 1998, eu estava no 2º ano, no seminário, e de repente, então, eu peguei aquele livro numa terça-feira, e sentei 7 horas, e fui até 11 horas da noite de uma sentada só. E eu vi como aquele homem foi usado para ganhar almas para Deus. E quando ele pregou na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália, como era impactante, porque ele era um homem muito consagrado, e ele revolucionou o Ocidente, um homem de muita oração. E eu li aquele livro, e eu estava namorando com Cleusa, a gente estava quase noivo. Eu falei assim, meu Deus, eu não posso casar, misericórdia. Se eu quiser ser mais útil para o Senhor, eu tenho que ficar solteiro. E aquele livro me incomodou. Eu falei, tá bom, Senhor. Eu vou, sábado eu vou lá, tenho que encontrar com Cleusa para namorar, eu vou terminar com ela. E vou falar para ela que eu tenho que ser um celibatário. E me dedicar à obra de Jesus. Mas, irmãos, quando eu cheguei no sábado, ela estava tão linda. Ela estava tão cheirosa. Eu cheirei assim, Jesus, o Senhor não me capacitou! Graças a Deus. Eu não era capacitado. O Senhor não queria que eu fosse celibatário. Algumas pessoas Ele capacita para isso. Então você tem que entender para que o Senhor tem te capacitado. E se o Senhor tem preparado você para ser uma bênção, consagre a sua vida nas mãos de Jesus. Deus é quem nos capacita para que nós sejamos um instrumento de bênção, para que nós abençoemos a nossa igreja,
para que nós abençoemos dentro da nossa casa, para que nós abençoemos em nossa escola, para que nós abençoemos em nosso trabalho. Talvez você diga, pastor, eu sou pequenininho. Graças a Deus, porque você sabe disso. Mas eu quero te dizer que o Senhor vai te usar. Então, que você coloque a sua vida nas mãos de Jesus e diga para Ele, Senhor, usa a minha vida para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. E Deus vai te usar, meu irmão. Que Deus nos faça uma igreja que abençoa o mundo. Uma igreja que abençoa o mundo é capacitada. Mas o texto nos diz que uma igreja que abençoa o mundo é uma igreja unida. O texto vai nos dizer o seguinte, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Pastor, onde é que está unida nesse versículo, pelo amor de Deus? Irmão, quando a gente interpreta as escrituras, a gente pode entender as implicações óbvias do texto. Sabe por que eu sei que essa igreja é unida? Porque ela tem gente de culturas totalmente diferentes e está orando, e está investindo, e está trabalhando de maneira abençoada. Aqui você vê homens de uma idiosincrasia totalmente diferente uma da outra. Você pega ali, ó, Barnabé. Bar significa filho, em aramaico. Navé, Navi, filho da profecia, filho da exortação. O nome dele é José. Mas ele era um grande conselheiro, que botaram o nome dele de filho da exortação, filho da palavra. Era judeu, mas pastor amoroso demais, era o pastor titular daquela igreja, por isso o nome dele aparece em primeiro lugar. Então, era judeu, era firme na doutrina, mas um homem cheio de amor. Depois dele, aparece um outro homem, pastor daquela igreja, presbítero, equipe da liderança. Qual o nome dele? Simeão. Ele tinha um nome judeu. Mas olha qual é o sobrenome dele aí, Simeão, por sobrenome, Níger. Níger é de onde vem a palavra Nigéria. E sabe o que significa Níger no latim? Negro. Simeão era africano. Simeão era negão, irmão, graças a Deus por isso. Talvez a igreja de Jerusalém jamais aceitaria, por causa do jeitão do judeuzão dela, ter um pastor africano à frente dela, mas olha a diferença da igreja de Antioquia. Está lá Simeão, o nosso irmão, é africano, irmão. Então, você imagina, talvez, ali, contextualizando, estou até usando o estilo nórdico, não é nem tanto o estilo judeu, né? Mas talvez Tiago lá cantando, os seus intentos cumpre Deus do decorrer dos anos. O hino. Aí Simeão vai cantar assim, não, Simeão vai cantar. Cantai, perto está o Senhor, com alegria, a Ele um templo erguei. Ele é africano, irmão, Está pensando o quê? Ele não é gelado, não. Ele não é europeu, não. Ele é um pastorzão amado, alegre. Mas, além de ter Barnabé ali e Simeão, o texto fala que tem outro aqui. Lúcio de Cirene. Cirene fica no norte da África. Hoje é a região da Argélia, do Marrocos, mas naquela época era a região romana. Olha o nome dele. Lúcio. É o nome latino. O latim era o inglês da época. Lúcio é um cidadão do mundo. O nome dele significa luz. Certo? É o homem que fala a língua que o mundo fala. É um cidadão de Roma. É um cosmopolita. É uma pessoa com visão de mundo. Toda a igreja precisa ter dentro da sua liderança pessoas que têm uma visão local, de cuidar daqueles que ali estão, mas aqueles que também têm uma visão ampla, que nos ajuda a enxergar longe. Não era judeu também, não. Estava ali naquela equipe, gente tão diferente. Mas o texto fala que tem outro, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca. Colasso, que palavrão é esse, pastor? Colasso não é palavrão, não, irmão. Colasso significa irmão de leite. Significa, então, que Herodes, a mãe de Herodes, não tinha leite. E Herodes mamou no seio da mamãe de Manaém. Mas o Colasso, além de ser irmão de leite, eles eram irmãos de criação dos reis antigos. Porque os reis tinham que ter boa fama desde quando eram meninos. Então, quando o rei fazia uma malcriação, quem levava a culpa era o irmão de criação, o Colasso. Então, se o pequenino rei visse um cachorro e atirasse uma pedra nele, arrancasse uma orelha, ia falar, foi o Colasso. Então, Manaém era alguém que cresceu no meio da nobreza, da elite, né? Da fina flor da sociedade, no Palácio Real. Mas podia ser alguém muito traumatizado, porque deve ter levado surra e culpa de muita coisa que não fez. Mas está aqui Manaém, da elite. Olha para você ver quanta gente diferente trabalhando em oração e unida nessa igreja, que coisa maravilhosa. E o que aparece em último lugar aqui é simplesmente o menino de ouro dos fariseus.
o aluno mais brilhante da escola de Gamaliel, filho de Hilel, né? Alguém impressionante, um grande intelectual, um grande teólogo judeu, um poeta, um filósofo, um dos homens mais brilhantes da história da humanidade. Você está na cidade que leva o nome dele, e esta é uma das maiores cidades do mundo, é conhecido como o apóstolo que é mais influente depois do seu senhor, que foi usado por Deus para escrever mais da metade do Novo Testamento. Paulo, queridos irmãos, é o nosso apóstolo, é o pastor amado do nosso coração que Deus usou para nos conduzir e para plantar igrejas e para nos ensinar boa teologia à luz da palavra de Deus. Olha quanta gente diferente, de cultura diferente, com estilo diferente, com capacidade intelectual diferente, e esse povo está trabalhando todo junto ali na igreja. É ou não é algo diferente? É só Deus. É obra do Espírito Santo. Você precisa entender que a unidade na igreja não começa com um desejo meu, nem com um desejo seu. Mas quando nós cremos em Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo, Ele habita em nós, e nós estamos unidos espiritualmente a Cristo pela fé. E se agora nós somos um espiritualmente com Jesus, essa é a doutrina da união espiritual com Cristo, nós também somos um com os nossos irmãos. Porque o Espírito Santo nos faz um só corpo. Então nós podemos viver em unidade, mesmo com aqueles que são diferentes de nós. Porque o sangue de Jesus foi quem nos purificou. E é o Espírito Santo de Deus que nos une. E é por isso que nós temos, irmãos, que lutar para viver em unidade na igreja. É por isso que nós não devemos tolerar pessoas que querem dividir a igreja, que querem ficar falando mal da liderança o tempo todo, que querem criar grupinho, porque isso é contrário à palavra. É tão importante a unidade que quando Jesus orou por todo mundo que está dentro aqui dessa igreja, na sua oração como sacerdote, ele orou pelos discípulos e depois orou por todos os crentes. Ele disse assim, olha, não rogo somente por esses que estão aqui, mas por todos aqueles que vão crer por intermédio da palavra deles, a palavra que eles escreveram. E eu rogo por esse povo, Pai, que eles sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que sejam eles em nós. A unidade é baseada na palavra. Eu posso manter unidade só com quem crê na palavra. Quem não crê está fora. Mas se nós somos unidos pela mensagem do Evangelho, pela palavra, Jesus quer que nós sejamos unidos como Ele é unido com o Pai. O paradigma é muito alto. Ele diz, não rogo somente por esse, mas por aqueles que vão crer em mim por meio da palavra. Então, unidade é a palavra. Para que eles sejam como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Que sejam eles unidos a nós. E qual é o propósito disso? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, a unidade é impactante. Quando alguém de fora chega aqui na igreja e vê que nós nos amamos, nos abraçamos, que isso não é hipocrisia, que juntos nós adoramos o nosso Senhor, que nós oramos uns pelos outros, cuidamos uns dos outros, essa pessoa vai ficar impactada. Porque no mundo as pessoas mentem umas para as outras, as pessoas são dissimuladas, as pessoas falam mal, as pessoas atacam, as pessoas invejam, as pessoas querem destruir as outras. E de repente a pessoa chega num lugar onde as pessoas se amam, a pessoa vai ficar impactada. E ela vai falar, Jesus está no meio daquele povo. Agora, se alguém chegar de fora aqui na igreja e ver a gente começar a gritar um com o outro, de repente o irmão empurra o outro, sai no braço, o povo vai falar assim, o que eu vou fazer nessa igreja? É lugar de doido, eles só ficam brigando. Vai embora daqui, Deus me livre desse povo. A unidade, irmão, tem um poder conquistador. Porque quem nos vê unido, vê que o Espírito Santo está atuando no nosso meio. E vai dizer, eu quero ficar no meio desse povo. Irmãos, foi assim que a igreja conquistou o império. O teólogo do ano 300, Tertuliano de Cartago, do ano 200, do século III, ele disse que a igreja conquistou o Império Romano, aproximando do ano 300 ali, porque ela era cheia de amor. Perguntaram para ele, como é que a igreja, um grupinho pequeno, que era perseguido, os romanos tentaram matar várias vezes, mataram inúmeros cristãos, colocaram na fogueira, jogaram para os leões na arena. Como é que esse povo dominou o Império Romano no ano 300, a ponto do imperador fazer um edito e se decretar cristão e dizer que o cristianismo é a religião do império? O que aconteceu? O povo romano dizia que os cristãos eram canibais, porque se reuniam para comer a carne e beber o sangue do Senhor na Santa Ceia. Chamavam eles de péssimos cidadãos, porque eles eram os únicos que não adoravam o imperador. E aí, por que eles dominaram o império? E Tertuliano respondeu assim, simples, a igreja dominou o império por causa do amor. Quando os cristãos eram perseguidos, muitos eram jogados na fogueira, aos leões, e não entregavam seus irmãos.
e morriam por Jesus e pelos seus irmãos. E quando eles se encontravam na praia, havia um símbolo dos cristãos, que era o peixe. Um desenhava o peixe pela metade, o outro vinha e pegava na areia e completava o peixe. E esse era um sinal de que você era cristão. E a palavra peixe no grego é ictus. Isso significa peixe. E aí as iniciais da palavra peixe identificavam o que eram os cristãos. Iesu Cristo Ruios, não, Theos Ruios Soteros. Jesus Cristo, Deus, Filho, Salvador. Então, esse era o significado da palavra peixe. A inicial, cada letra significa isso. Jesus Cristo, Deus, Filho, Salvador. Eles eram os discípulos do Senhor. E eles viviam em unidade. Eu li num livro de história da igreja que um filósofo pagão chamado Celso, que odiava os cristãos, na época de uma praga em Roma, os romanos fugiam uns dos outros e deixavam até seus familiares morrerem. E os cristãos cuidavam dos seus que estavam doentes e cuidavam também dos pagãos romanos. E aí, Celso dizia, a verdadeira praga é o cristianismo. Porque eles, nessa enfermidade, cuidam dos deles, mas cuidam também dos nossos. E de maneira que esse amor deles torna tudo irresistível. E o império está caindo diante do amor. Se nós queremos conquistar o mundo, o amor de Jesus tem que estar entre nós. Nós temos que buscar viver em unidade. Nós temos que cuidar uns dos outros. Nós temos que orar uns pelos outros. É por isso, irmão, que eu não passo a mão na cabeça de pessoas divisivas. Pessoas que falam mal na igreja, eu nunca vou passar a mão na cabeça. Já me conheço. Pessoas que ficam difamando, só atacando, que não resolvem seus problemas, que não confrontam quem está fazendo errado, que cria grupinho. Não passo. Está errado, está pecando contra o Espírito Santo, está pecando contra Cristo, está pecando contra a igreja. E se não se arrepender, corre sério perigo diante de Deus. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Isso é contrário à palavra do Senhor. E aí é uma frase de um grande teólogo, Philip Melanchthon, o braço direito e esquerdo de Lutero. Nós estamos na Semana da Reforma. Melanchthon dizia o seguinte, eu gosto do equilíbrio de Melanchthon na condução da igreja. Ele diz assim, nas coisas essenciais, unidade. Ou seja, na doutrina, nós não abrimos mão um pé. Tá? Unidade, todos temos que estar unidos no que é essencial. No que não é essencial, liberdade. Nossa igreja é uma das igrejas mais conservadoras de São Paulo. Você vem no culto de 8h30, a gente só canta hino. Você vem no culto de 11 horas, é um culto tremendamente litúrgico, mas cheio da unção e da bênção de Deus. Você vem no culto da noite, a gente só canta cântico. E não tem problema nenhum. A gente está adorando em espírito e em verdade, conforme a palavra de Deus. Quem gosta de cântico, canta cântico. Quem gosta de hino, canta hino. O que importa é que Deus seja adorado conforme a sua palavra. Nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. Mas, em terceiro lugar, Melanchthon diz, em todas as coisas, caridade. Nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, caridade. Caridade é amor. Irmãos, se nós nos amarmos de fato e de verdade, as pessoas verão Cristo em nosso meio. É por isso que eu tenho lutado para que a Unida seja uma igreja cheia de amor. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a gente vai em várias igrejas presbiterianas e chega lá o grupinho que teve lá sempre, eles só ficam reunidos naquele grupinho e não deixam ninguém entrar e espantam todas as pessoas. Uma vez eu fui pregar numa igreja que ela tinha 30 casais e ela só vivia em função daqueles 30 casais. E eles só faziam atividades para eles mesmos. E eles só oravam por eles mesmos. E quando chegava alguém de fora, eles nem olhavam para a pessoa. E eu fiquei indignado no dia que eu fui lá. Eu falei, oh, meu Deus, por que esse povo chama logo eu para pregar? Mas eu sou pregador, né, o dom do profeta. Eu tive que abrir a palavra e ensinar para eles um bocadinho de coisa. Porque nós somos o povo do amor. Cristo morreu por nós. Ele nos amou. E se Ele nos amou, nós vamos amar uns aos outros, e nós vamos amar os perdidos, porque Cristo tem dentre eles os seus escolhidos. Nós não sabemos quais são,
Por isso nós pregamos para todos. Nós amamos os eleitos, nós amamos os perdidos e nós queremos ganhá-los para Cristo. E quando eles virem o amor de Deus em nosso meio, eles serão quebrantados pelo Espírito Santo de Deus, se unirão a nós e se tornarão parte da nossa família. Que Deus faça de nós uma igreja que ama, não só de palavra, mas de fato e de verdade. Amém, meus irmãos? E que nós vivamos em unidade para a honra e para a glória do nome de Jesus. É por isso que quem está chegando, eu estou sempre tentando entrar logo nos PGs, para já se fazer parte logo da família e ser abraçado, cuidado, pastoreado, e estar gente junto de Deus. Junto com gente de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Que Deus faça de nós uma igreja unida. Amém, meus irmãos? Que não seja só no nome, mas que seja de verdade. Que Deus nos dê a bênção de viver em unidade em nome de Jesus. A igreja que abençoa o mundo é capacitada. A igreja que abençoa o mundo é unida. Mas a igreja que abençoa o mundo é consagrada. O texto diz. A igreja que abençoa o mundo é consagrada. O texto diz no versículo 2: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Irmãos, aqui é maravilhoso porque o Espírito Santo quer que a obra se expanda. Mas ele não escolhe os piores, não. Ele escolhe simplesmente o pastorzão titular da igreja, Barnabé. E Saulo, o grande teólogo, o grande pregador. Antigamente, irmãos, o pessoal dizia: não, aquele pastor que ninguém quer, nós vamos mandar para longe para fazer obra missionária. Mas nós não temos que mandar o que ninguém quer, nós temos que mandar o que é mais capacitado, porque ele vai enfrentar uma realidade mais difícil, e o Espírito Santo mostra isso claramente. Então, quando essa igreja, irmãos, está servindo ao Senhor e jejuando, ela está preparada para ouvir a voz de Deus, ela é consagrada. O texto diz aqui: servindo eles ao Senhor. Tem 3 palavras no grego para serviço, irmãos. Uma delas é a palavra diáconos, de onde vem a nossa palavra diácono, que é o ofício do diácono, aquele que serve oficialmente. A outra é doulos, que significa escravo. Significa que todos nós amamos ser escravos de Jesus. Nós não vivemos para nós vivemos para Ele. Ele é o melhor Senhor que existe. Mas a outra palavra que só aparece aqui é a palavra de onde vem a nossa palavra liturgia, que para nós é a ordem do culto. Então, se eu fosse traduzir o verbo literal aqui, seria: e liturgando eles ao Senhor, e liturgicando eles ao Senhor. O que é que significa isso, pastor? É aquilo que eu falei de manhã: eles tinham uma vida de culto. Eles estavam pregando, estavam orando, estavam visitando, estavam aconselhando, estavam conduzindo louvor, eles estavam vivendo para Deus. É isso que significa isso aqui. Eles estavam vivendo com tudo para Deus, servindo ao Senhor. Consequentemente, eles agiam, mas diz o texto que eles jejuavam. Pastor, o que é jejum? Tem gente que acha que jejum é chantagem. Fala assim: Deus, eu quero um carro zero. Então, para o Senhor me dar o carro zero, eu vou ficar 1 semana sem comer. Fica doente e não ganha o carro. Para largar de ser besta. Quem diz que a Bíblia diz que jejum é chantagem? Chantagem? Você acha que Deus vai se propor a ser chantageado? Você acha que Deus é bobo desse jeito? Pelo amor de Deus. Jejum não é chantagem. O que é jejum, pastor? John Piper definiu muito bem que jejum é fome de Deus. É você desejar tanto a Deus. É desejar conhecer tanto a Deus. É desejar entender tanto a vontade dEle. É desejar que Ele realize tanto a vontade dEle em sua vida que você para de comer por um tempo para orar a Deus. Talvez uma vez por semana. Você fala assim: Deus, eu te amo tanto que eu vou abrir mão do meu almoço para orar ao Senhor, que está com o Senhor no dia de hoje. Do meu café da manhã, do meu almoço, e você deixa de comer aquele dia para orar, para buscar a Deus, para dizer: Deus, me enche do teu Espírito, me dá entendimento, me mostra o que o Senhor quer. Era isso que eles estavam fazendo, deixando de comer, dizendo para Deus assim: Deus, o Senhor é mais importante para mim do que o churrascão da Bovino, Senhor, do que a melhor pizza de São Paulo. O Senhor é tudo para mim. Eles estavam jejuando para buscar ouvir a voz de Deus. E aí, meu irmão, quando a igreja serve ao Senhor com tudo, e quando ela ora e jejua, ela está mais apta para entender o direcionamento de Deus. Ela está mais preparada para ouvir a voz de Deus. É por isso que eles ouvem claramente o Espírito Santo falando: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. E aí a bênção é que a igreja consagrada nos mostra que a gente só pode mandar para longe quem é bênção perto. Camarada chega no conselho: quero ir para o seminário, quero ser pastor. Tá,
metendo a mão na orelha da mulher. Você acha que eu vou mandar um cara desse para você? Não, está maluco. Se ele não é bênção dentro da casa dele, como é que vai ser um pastor? Não, eu quero ser missionário lá na Austrália. Nunca entregou um folheto para ninguém aqui. Nunca veio em uma reunião de oração. Que conversa fiada de Austrália, rapaz? Hã? Se você não é bênção aqui, que bênção que você vai ser na Austrália? Toma jeito. Hã? Eu nunca vou mandar para longe quem não é bênção perto. Então, o Espírito Santo, quando a igreja se consagra, ela busca a Deus e ele mostra que ele vai mandar para longe quem é bênção perto. Louvado seja Deus. Se você quer entender a vontade de Deus para a sua vida, você tem que investir mais tempo no serviço de Deus. Você tem que parar de ser autocentrado. Você tem que parar de ser egocêntrico. Você tem que parar de achar que o mundo gira ao seu redor. Você tem que parar de ficar reclamando porque tem que vir para a igreja. Você tem que parar de ficar reclamando por ajudar no projeto social. Você tem que parar de reclamar porque tem que orar. Por que o pastor marca reunião de oração sábado, 8 horas da manhã? Sábado é o único dia que eu tenho para dormir. E se eu marcar outro dia, você vem? Não vem. Então vem 8 horas da manhã, você reclamar. Tá bom? É um privilégio para você orar a Deus. Que conversa é essa? Gente, eu escuto cada coisa, vocês não têm ideia. Hein? O privilégio é seu de levantar cedo e orar. Se levanta cedo para fazer tudo. Buscar Deus é a coisa melhor que existe. Consagre-se ao Senhor. Se você quer ouvir a voz de Deus, consagre-se ao Senhor. Eu preciso voltar em algumas histórias aqui, irmãos, porque a igreja está chegando muita gente nova. E eu sou pastor da Unida há 7 anos, para você que chegou aqui há um tempo. E eu era pastor numa igreja lá no Distrito Federal e eu nunca achava que ia deixar de ser pastor lá. A igreja chegou a 750 membros na época, foi construído um belo templo ali, nós tínhamos inúmeros projetos. Na época nós tínhamos um apartamento comprado lá. Os presbíteros me diziam muito, pastor, o senhor vai jubilar aqui, eles falavam direto e eu acreditei, irmãos. Eu não tenho que acreditar, eu tenho que ouvir o que Deus quer, né? Mas aí, em final de 2015, eu estava lá na Mackenzie, em Brasília, aí chegou um pastor para mim, seu nome está lá na Unida, você vai ser convidado. Eu não sei como é que essas coisas de conselho vazam para chegar em Brasília, mas você vai ser convidado. Tá, seu nome está entre os lá, você ficou por último, porque você é o mais novo, mas você vai ser convidado. E aí eu falei, vocês estão malucos? Eu sou um pastor jovem, a Unida tem um perfil mais tradicional, não sirvo não, de jeito nenhum. Aí vinha outro pastor, você vai para São Paulo, Deus vai te levar para lá. Eu falei, não, você está doido. Esses são 2 presidentes de sínodo hoje. Aí eu estou lá na igreja do Guará 2, um dia de manhã, chega um diácono, que era genro de um presbítero de outra igreja que conhecia pastores de São Paulo. Esse diácono chega na igreja de manhã e fala assim para os irmãos, nosso pastor vai embora. Que confusão, irmãos. Isso no mês de abril, que confusão. Eu não tinha nem convite da Unida ainda. Nosso pastor vai embora para São Paulo, eu tive que chamar aquele diácono. E eu falei, meu irmão, você está maluco? O que você está fazendo aqui? Pastor, o senhor vai nos abandonar, o senhor é um doido. Não tem nada disso, não. Que conversa é essa? Mas Deus já estava dando sinais. Abril, eu estava ouvindo tanto isso, falei, meu Deus do céu, deve estar acontecendo alguma coisa. Peguei Cleuzinha lá no apartamento, os meninos dormindo, falei, bora falar com o senhor aqui, mulher, vamos. E eu orei ali, ajoelhei e falei assim, Senhor, seguinte, nós estamos aqui fazendo a tua vontade, então o senhor é soberano, o senhor faz aquilo que o senhor quiser. Eu falei, eu vou entender que eu tenho que ir lá na Unida, achando que isso nunca ia acontecer, né? Se o senhor mandar os presbíteros aqui, meu Deus, vir aqui conversar comigo. Aí eu levantei para ajoelhar e falei, Cleusa, isso nunca vai acontecer. E esqueci. Resolvi meu problema. Fomos de férias. Quando eu estou voltando, Raquel, a secretária, me ligando, pastor, tem um presbítero do Mackenzie lá de São Paulo que quer falar com o senhor. Falei, Raquel, eu estou de férias, ele deve estar querendo agendar algum convite de pregação. Vê com ele, não, ele precisa falar com o senhor. E aí, quando eu cheguei, nosso presbítero, Dr. Cleverson, nosso vice-presidente do conselho, me liga, dizendo que ele e Ernesto estariam em Brasília, teriam uma reunião e gostariam de se reunir comigo para jantar. Aí eu falei, hã? E fui lá jantar com eles. Eles me falaram da necessidade da Unida, do que a Unida estava vivendo, que chegaram no nosso nome, porque precisavam de um pastor que Deus tem usado para revitalização. Eu, na hora, fiquei assustado, perplexo, tentei botar desculpa, não tinha condição de vir. Deus usou o presbítero Ernesto para mudar uma agenda. Eu falei para o presbítero Cleverson que não daria, mas depois o Espírito Santo não me deixou dormir por 3 noites, irmãos. Eu falei, o pessoal Unida, igreja
mãe da EPB em São Paulo, vivendo um momento difícil, e o Espírito Santo ali, ó, me espezinhando a consciência 3 noites. Eu liguei para o presbítero Cleber, ele estava entrando dentro do avião. Aí, quando eu fui tão assim, o Espírito Santo, com tanto amor ali, me cutucou tanto, que eu liguei até ele me atender, meu tempo passa. Eu falei, presbítero, eu aceito pregar lá na igreja. Sem compromisso, eles, não, pastor, a gente só está se conhecendo, sem problema nenhum. Resumindo, irmãos, nós estamos aqui. Depois de 7 anos. Né? Isso foi em 16, fizemos um ano de transição, chegamos em 18. E Deus tem sido tão misericordioso conosco. Com Cracolândia, com pandemia. Nós estamos aqui. Porque quando a gente ora e busca a vontade de Deus, Deus nem sempre vai fazer aquilo que a gente planejou. Mas Ele vai fazer aquilo que é o melhor para nós. Por mais que tenha havido inúmeras lutas, eu não trocaria por nada o que Deus me colocou para fazer aqui nessa igreja. Junto com os meus amados presbíteros, com a nossa equipe pastoral, com todos vocês. O que está acontecendo na Unida é obra de Deus. E é por isso que nós temos que orar. Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Deus, me mostra a menina com quem o Senhor quer que eu case. Quem é ela? Coloca ela pertinho de mim, Senhor. Abre o meu olho, meu Deus. Abre, Senhor! O povo ri, né? Senhor, me dá sabedoria, preciso escolher uma profissão. Ora, Deus vai dar. Me dá direção. Que vestibular eu tenho que fazer? Tenho que passar. Deus, preciso de arrumar um emprego. Abre uma porta de emprego para mim. Nós vamos orando e nos consagrando, irmãos. E a Bíblia diz que ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que há de escolher. Nós precisamos ser uma igreja que ora. Eu quero desafiar você a um novo tempo de oração. Quero desafiar você a orar na sua casa. Quero desafiar você a ir nos nossos pequenos grupos, nos grupos familiares durante a semana. Nesses grupos você estuda a Bíblia e ora. Quero desafiar você a vir na reunião de oração de manhã. Quero desafiar você a não perder um dos cultos. Vamos nos consagrar a Deus, irmãos. Nós vamos ficar surpresos com o que Ele fará. Mas nós viveremos grandes coisas na presença do Senhor. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer entender o que Deus tem para você? Busque a Deus, e Ele vai dirigir a sua vida, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que Deus faça de nós uma igreja que abençoe o mundo, amém, pessoal? Mas, seu pastor empolgado, ainda tem mais um ponto, a gente já está terminando. Uma igreja que abençoa o mundo inteiro é uma igreja submissa. Eu gosto disso. O texto diz que, quando eles ouviram o Espírito Santo, ninguém falou assim, Barnabé não, Senhor, Barnabé é nosso pastorzão. Não, ninguém falou isso. Saulo não, Senhor, Saulo é brilhante demais, como é que nós vamos perder esse homem que prega de maneira tão maravilhosa? Não. O que eles fizeram? Versículo 3, jejuaram. Sabe o que significa? Pararam de comer e disseram, Deus, nós não dependemos nem de Barnabé, nem de Saulo, nós dependemos do Senhor, nem de comida. É isso que eles estão dizendo. Jejuando e orando. Aí marcaram um cultão de despedida, chamaram Paulo e Barnabé, botaram os dois de joelho e impuseram as mãos. Impor as mãos significa delegar autoridade, significa reconhecer o chamado, significa abençoar aqueles que estão indo. Eles fizeram meio que uma cerimônia de ordenação para aqueles missionários. E a Bíblia diz, então, que depois de fazer isso, eles os despediram. A palavra usada para despedir aqui era aquela palavra usada para soltar a corda do barco, do cais, para o barco ir embora. Fizeram as honras do envio. Provavelmente levantaram uma ofertona abençoada e eles foram embora para o mundão, irmãos. Pregar o Evangelho e a igreja continua sendo sustentada pelo Senhor. Nós temos que ser uma igreja submissa. Irmãos, na igreja não se faz o que a gente quer. Não se faz do jeito que a gente quer. É falta de inteligência, irmão. Deus elege um presbítero na igreja. Eu não gosto daquele presbítero, vou falar contra aquele presbítero até ele cair. Eu não gosto de um dos pastores da equipe, vou falar, agora ele cai. Foi Deus que colocou. Isso é zezice. Vai ganhar de Deus? A gente resolve as coisas na presença do Senhor. Então, nós temos que buscar entender a vontade de Deus, falar, Senhor, me ajuda a me submeter à tua vontade. E clamar a bênção de Deus, e a direção de Deus, e atuar com sabedoria. Deus, o que o Senhor quer com isso?
como é que o Senhor vai dirigir as coisas? Irmãos, Deus não divide a glória dele nem comigo, nem com você, nem com ninguém. E uma das coisas que eu tenho aprendido é o seguinte, que quando eu ando com Jesus, quem manda não sou eu, quem manda é Jesus. Então, é melhor que eu obedeça logo, senão as coisas vão ficar ruins para o meu lado. Que Deus nos dê um coração submisso, amém, pessoal? Que nós busquemos a vontade do Senhor. Que nós façamos o que Ele quer. Que nós vivamos para a glória dEle, não para nós. Então, se Deus falar assim, olha, eu quero que você termine a faculdade, faça um mestrado, um doutorado, e eu vou levar você para ser um professor universitário lá na Índia, e você vai reunir um montão de alunos, e quando você tiver oportunidade, você vai viver uma vida digna, e de repente eles vão te perguntar por que você vive desse jeito, e agora você vai falar do meu amor. Você vai ser perseguido, você vai passar por lutas, mas é lá na Índia que eu quero que você sirva. Se o Senhor fizer isso com você, você diz assim, Deus, o Senhor mandou Jesus para morrer por mim. Então, em qualquer lugar que o Senhor me mandar, eu vou. É um privilégio dar a minha vida por causa do nome de Jesus. Ele morreu por mim. É um privilégio submeter-me a Ele e consagrar a Ele a minha vida. Irmãos, não existe lugar para o egocentrismo. Não sei nem se existe essa palavra, mas para o ensimesmamento, né? Estou criando a palavra agora. Hein? Não existe lugar para uma vida no mundinho no qual nós nos achamos reis. Se nós queremos ser uma bênção para esse mundo, nós temos que estar dispostos a morrer para nós e vivermos para Deus. Por quê, pastor? Porque Cristo deu a vida na cruz por nós. Deus quer que você seja uma bênção. Deus está te chamando para abençoar a sua escola, a sua casa, o seu trabalho, o seu bairro. Deus está te chamando para ser uma bênção. Então se levante para abençoar o mundo inteiro. Entenda que Deus é quem vai te capacitar. Ame os seus irmãos com todo o seu ser, cuide deles, ore por eles e os abençoe. Consagre a sua vida a Deus, ore a Deus, fala, Senhor, eu quero te conhecer, dirija a minha vida. E quando Deus te der ordens que pareçam absurdas, diga, Senhor, Deus, tu mandaste Cristo na cruz por mim. Importa fazer a tua vontade e não a minha. Eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus faça de nós uma bênção, amém? Então, amanhã, a irmã é professora, é professor. Você vai entrar lá numa sala de aula, onde tem um bando de menino que não respeita mais professor, que só fica xingando palavrão. E aí o governo está querendo que você enfie na cabeça deles ideologia de gênero, e você é cristão, não vai ter condição de ensinar esse tipo de coisa. Vai ter gente que vai dizer para você, é certo matar as crianças do ventre da sua mãe, você não vai ensinar isso. E você vai estar lá no meio de uma grande dificuldade. Mas saiba de uma coisa, Jesus está coladinho com você. E um com Jesus é maioria. Então o mundo pode rugir, mas na hora que o seu leão rugir, uau! Ninguém vai resistir. Fica firme. Jesus está com você. Deus te chamou para ser uma bênção. Um dia desse eu preguei, o dia dos professores eu orei. Uma professora querida, não frequenta o culto da noite, frequenta o culto de 11. Ela me disse, pastor, eu estou na escola pública, um negócio complicado. Na minha salinha já não tem mais banheiro de menino e de menina. Estão tentando enfiar isso na cabeça, é um banheiro só. E eu, como professora, estou no meio disso. Falei, irmã, ensina conforme o que você crê na palavra de Deus. Você tem maneira de influenciar, que Deus te guarde, são tempos difíceis. Mas fica firme. Deus vai te abençoar. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Talvez a gente vai ser perseguido, irmão, muito perseguido. Mas na hora que o pau cantar, a gente vai se voltar para o Senhor. E nós vamos ver esse mundo mudando. E caindo aos pés de Jesus. Porque Ele é o Rei dos Reis. Ele é nosso Senhor. E Ele nos chamou para ser uma bênção nesse mundo. Portanto, diga, Deus me capacita. Levanta irmãos para estarem comigo, para que eu os ame, cuide deles e ore por eles e eles por mim. Deus, eu quero te buscar, me abençoa. Que se faça na minha vida a tua vontade e não a minha. Que Deus te prepare. Irmão, eu não sei se você achava que eu ouvi um sermão desse, mas você precisa entender que a Unida é um centro de treinamento do céu.
Você vai vir aqui para ser treinado. Eu me lembro quando eu era menino, São Paulo ganhou 2 mundiais, o CT do São Paulo aqui na Barra Funda era considerado o melhor do Brasil. E todo mundo falava do CT do São Paulo, das instalações, do que Tele tinha feito, Muricy ia assumir, era o melhor CT. E ali treinaram grandes jogadores, homens que ganharam Copa do Mundo, como Cafu, Raí, e gente muito boa, Palinha, que jogou futebol. São Paulo e Palmeiras eram os melhores times da década de 90. Mas eles tinham um CT maravilhoso. Pois é, eu quero dizer que você está no melhor CT da terra. Você veio aqui para ser treinado. E agora você está sendo treinado. E você vai sair daqui para ser uma bênção. Que Deus faça de você uma bênção. Amém, meu irmão? Que a sua vida seja útil para transformar o mundo. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.